Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui passando no canal a gravar algumas mensagens, lendo a Bíblia, explicando com a mente de Cristo. Graça eterna a todos, bem-vindos. Agradecendo sempre aí os inscritos, os novos inscritos, pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha as mensagens, para que outras pessoas que ainda se encontram na religião dos homens venham ter entendimento da palavra e que venham adorar a Deus somente em espírito e em verdade. Então, abençoado, o nosso último vídeo aí, né? Resposta ao Flávio Ferreira, e que infelizmente o rapaz não entendeu nada. Ele pediu para me explicar Romanos 8:11, né? E eu expliquei, não li somente 8:11, mas li o capítulo 8 inteiro. E o que ele queria que eu explicasse era somente o versículo 11, que diz: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. E esse em vós não está falando comigo, esse vós não sou eu e esse vós não sou tu. E aqui não está falando da morte biológica, como ele quer, como ele entendeu. Não é morte biológica, abençoado. A morte biológica é para sempre, é eterna. A morte biológica, tu deixa de existir. Tu vai para o inferno, tu vai para a sepultura e vira pó. E essa vivificação do capítulo 8 do versículo 11 não está se referindo à morte biológica, abençoado. Está se referindo a que eles estavam mortos no pecado, na transgressão da lei. Olha, então eu vou dito essas coisas, né, que o rapaz aí ele não vai entender nunca, porque infelizmente a religião ela deixa marcas profundas. A religião é uma praga, uma desgraça tão grande que ela deixa as marcas nas pessoas. E hoje as pessoas estão acreditando que vão morrer e vão ser ressuscitadas. As pessoas acreditam, por causa da religião, que eles morrem, eles estão vivos na terra, na tua casa. Aí tu morre, aí tu vai pro cemitério, pro inferno, e tu vai ficar dormindo lá. Abençoado! Defunto não dorme. Se defunto dormisse, eu já tinha acordado todos aqueles que fazem parte da minha família, que já morreram, abençoado. Sai dessa desgraça, desse pensamento desgraçado. Isso não tem nada a ver, abençoado. A ressuscitação que já aconteceu, e esses corpos está se referindo ao Espírito. E eles lá, porque estavam antes do ano 70, estavam antes da consumação da escatologia, os espíritos, os eleitos de Deus, eles ficavam presos na sepultura, no inferno. E quando ele veio na cruz, os que morreram foram ressuscitados juntamente com ele. O Espírito, abençoado, a televisão, outra praga também, que bota as pessoas, essas novelas aí, bota os parentes se levantando, saindo, visitar os parentes. Acorda, abençoado. A ressuscitação foi dos espíritos que estavam presos e que não tem mais isso. Só foi até ele consumar todas as coisas, abençoado.
Os filhos de Deus, os eleitos de Deus, que são os espíritos, eles já estão ressuscitados. Eles já têm a vida eterna. Eles já têm tudo, abençoado. Está aqui participando de carne e sangue. E que essa carne de nada se aproveita. Tu quer ressuscitar para quê, Flávio? Para que tu quer ressuscitar? Se ele diz que a carne nada se aproveita, o inteligente. Então, olha, abençoado, dito essas coisas, que hoje eu tô meio coisado, olha. Vou te mostrar aqui os comentários, eu vou ler o comentário aqui do abençoado Flávio, né? Que ainda está com o pensamento dos homens, ainda está com o pensamento natural, né? E eu vou ler para tu, viu, abençoado? 1 de Coríntios, para você entender, é que o homem natural, ele só entende das coisas naturais, das coisas humanas, que é o que se prega aí fora. Olha, Flávio, Romanos 8:11, aí ele vai e pergunta para mim, 56 minutos para responder? Por quê? Olha, preste atenção, inteligente. Você, para ter o entendimento de uma determinada coisa, não é lendo apenas um versículo que tu vai entender. Muitas vezes, para você explicar uma coisa, para quem tem um entendimento, que não é o teu caso, você tem que, às vezes, ler o texto, o contexto, e muitas vezes você lê o capítulo inteiro para você entender, para você compreender. 2 cartas de Paulo, que dá o entendimento do que foi a obra de papai consumada, né? É o livro de Romanos e o de Gálatas. Entende, abençoado? Paulo, ele foi levantado, abençoadinho, para revelar aquilo que foi prometido por Deus através dos profetas. Então, Paulo, ele foi levantado por Deus, aquele que perseguia a igreja de Deus, né? Aquele que prendia, aquele que açoitava, ele foi escolhido por Deus para revelar o mistério que estava oculto de todas as gerações, inclusive dos profetas. Foi isso que Paulo fez. E que essa revelação de Paulo, ele tem um destinatário. Ele teve um destinatário, as 14 cartas de Paulo. Você não pode aplicar nada da Bíblia em você, abençoado, e nem esperar nada. Acorda. Então o Flávio diz assim, ó, Romanos 8:11, 56 minutos para responder. Aí ele diz nada. Ou seja, eu falei 56 minutos, lendo e explicando. E como ele não tem o discernimento espiritual, e é lógico que ele e nem ninguém vai entender nada nunca, porque só se discerne as coisas espirituais com coisas espirituais, abençoado. Então não sou eu que não expliquei nada, é você que continua com a mente dos homens. Então ele continua, ó, o texto diz claramente o óbvio, mas contraria a sua crença. Ele está dizendo que eu estou pregando é uma religião, é uma crença. Um rapaz desse, rapaz, eu não estou dizendo, olha, a religião deixa marcas profundas. Deixa marcas profundas. Esse rapaz, ele diz que tem um entendimento de Paulo, desse jeito, com o pensamento dos homens, esperando ser ressuscitado. Ressuscitar, abençoado, é uma coisa, que nós já estamos ressuscitados no Espírito. E vivificar não é ressuscitar. Não é ressuscitar. Eu vou te explicar aqui, ó, o que é vivificar. Vivificar é dar nova vida. Eles estavam mortos nos pecados, na lei de Moisés, na transgressão da lei. Ó, então, eles foram vivificados, tiveram uma nova vida. E essa nova vida não é a morte biológica, que eles morreram e foram ressuscitados, inteligente. É da nova vida. Eles viviam na treva, que nem tu vive.
O que é viver nas trevas, Lira? Para o pastor é o diabo, é o Satanás. E para quem tem discernimento, as trevas é falta de entendimento, é falta de esclarecimento, é viver no espírito. Entendeu, abençoado? Foi isso que aconteceu com eles. É tirar das trevas e trazer para a luz, para o conhecimento, que foi o que Paulo pregou, que foi tirado das trevas e os trouxe para a sua maravilhosa luz, o seu entendimento, o seu conhecimento. Isso que eu prego aqui, abençoado. O que eu prego aqui. O que eu prego aqui não é doutrina de homem, abençoado. Não é para tu dar, não é para tu receber, não é para tu fazer, abençoado. Tu já recebeu tudo, tu já tem tudo, é para tu crer. E foi ele que fez, abençoado, não é obra de homens. É a obra de papai, que já foi consumada. É para tu crer e adorar a Deus só em espírito e verdade. Não é para viver essa loucura que tu tá querendo. Então, vivificar é isso, abençoado. É da nova vida. É tirar das trevas, trazer para a luz, para o conhecimento. Vir para o espírito, abençoado. Despertar, animar. Não é a morte biológica, abençoado, que tu tá esperando. Então, abençoado, ele diz aqui, ó, o óbvio, mas contraria sua crença. Ele quer que eu creia que nós vamos ressuscitar desse corpo. Ressuscitar vosso... Olha, ele botou aqui ressuscitar. Não é ressuscitar, é vivificar, abençoado. Não é a mesma coisa. Ressuscitar vosso corpo mortal. Explicar o inexplicável. Meu amado, você tá deslizando na maionese. Não é ressuscitar, não está escrito ressuscitar. Olha, Romanos 8:11, ó. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, olha, vivificará, abençoado, também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Em vós não sou eu, não é tu. Nós nunca tivemos mortos. Nós não somos transgressor da lei. Nós nunca tivemos mortos. Depois da escatologia consumada, né? Depois da escatologia consumada, viver por fé. E a tua carninha friboi, quem tem que amortecer ela é você. Gálatas 5:16. Andai no espírito e jamais satisfareis a vontade do diabo, a vontade da carne, abençoado, que se opõe contra as coisas boas. É isso que tu tem que fazer, andar no espírito, senão tu vai ficar assim, maluco, doidão, sem entender nada. Então, então eu passei outras respostas para ele aqui, né, pro Flávio. Eu falei, abençoado, o entendimento não é para todos. Você está esperando esse teu corpo carnal ser ressuscitado? Eu perguntei para ele, para que, abençoado? Se ele disse que a carne de nada se aproveita, para que eu vou ressuscitar meu corpo se nada se aproveita, abençoado? Para que, abençoadinho? Então, eu falei aqui também, vosso corpo não é o meu e nem o teu, é o dos romanos, daquele tempo, antes dele tirar o pecado do mundo. Por isso eles estavam mortos, por causa da transgressão da lei. Nós não conhecemos o pecado. Entendeu, abençoadinho? Nós não conhecemos pecado.
Aí ele vai, ainda deu mais uma resposta aqui, não existe mais nem cabelo, nem o teu pai. Eu dei a resposta para ele. Imagina Paulo, virou pó inteligente, não existe. Para o homem terreno, não existe eternidade para o homem terreno. Eu respondi para ele aqui, porque ele está acreditando na vida eterna do homem terreno que vai ser ressuscitado. Aí ele falou aqui que eu estava equivocado, que o resto mortais de Paulo existe na Basílica com seu nome em Roma, ou seja, continua dormindo, ó. Tu imagina. Ai, meu Deus do céu, tu imagina o cara entender, compreender, né, que o resto mortais de Paulo tá dormindo, já tá dizendo, o resto mortais. Abençoado, isso é coisa de homem, abençoado. Isso é coisa de homem, abençoado. A carne do homem não tem durabilidade de 2000 anos, abençoadinho. E ainda ele continua aqui, ó, com o tempo vira pó, falando aqui de Gênesis 3,19. Gênesis 3,19, abençoado, tu não pode aplicar em tu, abençoado. Tu não pode aplicar em mim. Isso é para tu ler, para tu ter o entendimento. Esse Gênesis 3,19 aqui, né, se refere a Adão, se refere ao castigo que Deus deu a Adão pela desobediência dele. E que ele estava lá também atendendo Deus, abençoado. Ele foi feito para desobedecer. Porque senão o mundo não teria desconciliado com Deus. E aí ele não teria que enviar o seu filho e não teria que conciliar o mundo com ele novamente. O mundo já está conciliado. Tudo da Bíblia, abençoado, fez parte da obra de papai, que já se consumou. A obra de papai, né, que ele fez em 7 dias e que ele descansou. Entendeu, abençoado? E que a Bíblia, a manifestação de Deus aos homens, já se consumou, abençoado. Acabou. É para tu crer na obra dele. Não é para tu trazer nada da Bíblia, né, para aplicar em tu, abençoado. Não é. E aí eu vou ler aqui o comentário aqui, Sebastiana Maria da Silva. Graça eterna e graça e paz, meu irmão Haroldo Lira. Graça e paz, ô irmãzinha. Tamo junto. Aqui, a mente de Cristo aqui, JLP. Graça e paz, abençoado Haroldo Lira. Boa explicação, ó. Por quê? Porque o cara tem um entendimento com a mente de Cristo. O cara, ele tem um entendimento espiritual. Se você não tem um entendimento espiritual, abençoado, não adianta, tu vai ficar desse jeito. Trazendo as coisas para o entendimento do homem natural. O homem natural não entende as coisas espirituais. Só discerne o pensamento dele, abençoado. Graça e paz, abençoado Haroldo Lira. Boa explicação. Se pairar alguma dúvida com o abençoado Flávio, foi o que eu falei. Confundiu ressuscitar com vivificar. Dependendo do sentido da frase, ou é homem natural. Pronto, tu tem 2 saídas, abençoado. Então, é isso aqui. Deixa eu ver aqui. Os comentários são esses daqui. Deixa eu ver aqui se tem mais. Então, abençoado, já se passaram 19 minutos só, dando mais esse esclarecimento, não somente para o Flávio, né? Mas para todos aqueles que querem ter o entendimento das coisas espirituais com a mente do homem natural. Não vai entender nunca. Então, eu queria, exatamente dando continuidade, e depois eu prometo para vocês que eu vou ler para vocês esse livro de Romanos, lendo e explicando, né?
explicando para você que Paulo não está falando comigo, que Paulo não está falando contigo, e que nós não temos que trazer nada da Bíblia, né? Nós não temos que trazer nada da Bíblia para a prática, para fazer. Entende? Nós temos que ler para ter o entendimento. Para ter o entendimento. E aí, você ter o entendimento que não é para tu fazer nada, é só para tu crer, pessoal. Senão tu tá... Quando você quer fazer alguma coisa, quando tu sai de casa para ir para tua chamada igreja, tu tá contra Deus. Tá contra Deus, abençoado. Ele disse lá em Atos 5, Atos 7, Atos 7, 47 a 51, né? Quem construiu, quem levantou o templo foi Salomão. Mas sendo Deus, Criador do mundo e de todas as coisas que existem no mundo, inclusive nós, Ele não habita em santuário feito por mão de homem, nas igrejas, na chamada igreja, que não tem nada de igreja. E Ele habita onde, Lira? Tu pode me explicar? Em você, em mim, nos eleitos de Deus, por fé. E Ele diz, e nem é servido por homem como se de alguma coisa precisasse. Tudo é Ele, abençoado. Ele não aceita, Ele não divide. Ele quer ser adorado. Ele não aceita nada de homem, porque foi eu, porque eu dei, porque não sei o quê. O pastor levou da minha casa aqui 2 cestas básicas. Ô, abençoado, o pastor está levando a cesta básica para ele, abençoado, para ele vender. E eu não posso dar a cesta básica, não pode, dá para o teu vizinho. Às vezes tu tem um vizinho passando fome e tu leva para a tua igreja. E isso tem alguma coisa a ver com Deus, se tu deu uma cesta básica? Não tem nada a ver com Deus. Apenas você está semeando coisas boas, está ajudando o teu próximo para você colher coisas boas. Entende, abençoado? Você está procurando viver no Espírito, fazendo coisas boas. Não tem nada a ver de tu agradar a Deus. Ninguém agrada a Deus, abençoado. Ninguém agrada a Deus. Ele foi que nos buscou. Ele foi que nos achou. Tu tem que adorar a Deus somente em espírito e verdade. Tu não agrada a Deus fazendo essas macumbas que vocês fazem. Vocês que têm religião. Religião, toda religião é contra Deus, abençoado. São rebeldes. Pede dinheiro em nome de Deus. Deus não precisa de nada. Toda religião tem um desgraçado lá dizendo porque foi eu orei. Se não fosse, você estava lá bebendo cachaça. Oh, abençoado, isso é uma obra da carne. Isso é tu não estar no Espírito. Beber cachaça, roubar, se prostituir, brigar com o vizinho. Tudo isso é obra da carne. E é coisa ruim. E por que tu faz isso? Porque tu não anda no Espírito. Gálatas 5, 16 e 17. Andar no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carninha friboi do diabo, do Satanás, que é a nossa carne. O opositor. O diabinho que está ao nosso derredor é essa carne. Essa carne. Que tu não pode deixar em lugar nenhum. Para onde tu vai, tu leva. E aí tu entra na carne e muitas vezes tu é capaz de matar. Tu é capaz de fazer tudo, abençoado. Porque tu não tem controle da carne. Você é nervoso. Você fora de controle. Tu mata uma pessoa. E depois tu se arrepende se tu for filho de Deus. Mas não tem mais jeito. Tu colheu, tu vai semear, vai ser preso. Pronto, é só isso. Não tem nada a ver com o diabo espiritual. O diabo é o homem, é a carne. Então, ó, deixa eu só ler aqui. Abrindo um entendimento aí, não somente do Flávio, mas daqueles que ainda estão aí
deslizando na maionese. Olha aqui, ó. Eu vou ler aqui 1 de Coríntios. Vou ler aqui o versículo 2, 25 minutos, né? Que o Flávio também tem raiva porque diz que meus vídeos são longos. Olha, o caráter da pregação de Paulo. 1 de Coríntios 2:1. Eu não é eu. Aí o Flávio e todo aquele que tá deslizando na maionese, né? Que não tem entendimento, vai dizer que esse eu aqui sou eu. Não é eu. Aqui é Paulo, inteligente. Olha, 1 de Coríntios 2:1. Eu, Paulo. A carta de Paulo. Eu, irmãos. Qual irmãos? É eu, é tu? Não! Nós nem existia. É os Coríntios, olha. Carta aos Coríntios. 1 de Coríntios. Essa carta tem um destinatário e tem um emitente. Quem é, Lira? O emitente é Paulo. O destinatário é os Coríntios. Então não pode aplicar isso aqui em tu, inteligente. E para que tu tá lendo, Lira? Para entender. Para entender. Tu vai fazer uma prova de história, tu vai ler o quê? História, geografia, para fazer prova. E aqui é para tu ter entendimento, para tu não ficar com essa tua mente aí de doutrinas de homens. Eu, irmãos, olha, quando fui ter convosco não é comigo nem contigo, é com eles, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então você está vendo, né, que Paulo ele demonstra uma humildade, né, que o cãozinho guloso chamado teólogo, ele diz que é só ele que sabe, e que na verdade ele chega perto de nós, nós que temos entendimento, nós reduzimos eles a nada. Não tem nem um doutor em teologia que queira ficar perto da gente, e nem um pastor, e nem um padre, nem um papa, porque você reduz ele a nada. Porque ele não sabe de nada, abençoado. Ele estudou para enganar as pessoas. O teólogo, ele estudou para enganar as pessoas. Enganar. O doutor em teologia, o professor das escolas dominicais. Tudo isso aí são doutrina de homem. Todo palavras mecanizada por ele, dizendo o que pode, o que não pode. São o chamado... esqueci do nome. Ostentação de linguagem ou de sabedoria. 2. Porque decidi nada saber entre vós. Vós são eles. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo ele pregava, né? O ressuscitado, Deus mesmo. O Jesus de Nazaré ele ficou para trás. Jesus de Nazaré era o Cristo homem, ele acabou, desapareceu. E o que o teólogo prega? O que o pastor prega? O que o padre prega? O que o papa prega? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, sem entendimento de nada. Ah, eu lembrei, é o estatuto. Eles têm os estatutos deles, empresa de homem, né? Do que os funcionários deles, o chamado pastor, bispo, essa cambada todinha aí, só pode falar aquilo que o estatuto manda. Simplesmente isso. E vocês estão aí, feito uns otários, buscando aquilo que já tem. Eles mandam tu buscar aquilo que tu já tem. Eles mandam tu esperar aquilo que tu já tem. Eles mandam tu receber tudo aquilo que tu já tem. Eles mandam tu dar, dizendo que é para Deus e que na verdade é para eles ostentar. Ter carro, ter casa, ter fazenda, ter emissora de televisão, de rádio, carros importados, carro à prova de bala, ter segurança armada, pastor, bispo. Oh, abençoado! Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este o ressuscitado. 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor
que eu tive entre vós, a minha palavra e a minha pregação não consiste, olha, em linguagens persuativas de sabedoria. Essa sabedoria aí do Flávio, sabedoria de homem, é mais em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, a fé dele lá, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha, presta atenção, pessoal. O que tem aí fora, né? O que tem aí fora são pessoas que servem a criatura no lugar do Criador, e que a fé dos chamados crentes, dos chamados religiosos, é apoiado em sabedoria de homens, sabedoria humana. O meu pastor é o meu bispo, a minha bispa, é o meu papa, é o meu padre, é a minha Maria, abençoado. Tudo isso, né, está baseado em uma fé em vão, uma fé baseado em sabedoria humana, que não tem nada a ver com Deus. Então Paulo continua e diz: e ensina o poder de Deus. 6. Preste atenção. Entretanto, expomos, Paulo falando com ele e com aqueles que estavam com ele, porque Paulo está falando expomos. Expomos não é só um, né? Está no plural. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século. Não é deste. Porque se tu aplica isso aqui em tu, ô inteligente, tu vai dizer que é deste século. Este século é este século que Paulo estava vivendo. E que tu não pode aplicar em tu isso aqui. Não pode aplicar em tu, porque não está falando contigo, abençoado. Então, Paulo, olha, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, se referindo a quê? A lei de Moisés, este século que ele estava vivendo, a sabedoria dos homens, a lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, dente por dente, olho por olho. E ele diz, olha, nem os poderosos. Que poderoso? É o sinédrio, composto dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos anciãos, dos doutores em teologia, que eram os sábios da lei. É isso, abençoado, que Paulo está falando. Sabedoria. Porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Olha, então, na época de Paulo, né? Paulo já está dizendo que a sabedoria dos sábios daquele século, né? Já se reduziam em nada, porque são sabedorias humanas, que é o que acontece hoje. O que está aí fora católico, não é nada. Evangélico, não é nada. Papa, não é nada. Pastor, não é nada. Tudo isso daí, nem esses nomes aí, né? Da Bíblia, lá em João, a lei e os profetas vigoraram até João. Não tem mais. Tudo aí é engano, é mentira. E esse João é o João Batista, tá? O último profeta da lei. E Zé Fininho, tá na boca do Brasil. Então, continua aqui, Paulo com a sabedoria maravilhosa dele, do qual Deus, neste século, nos deu, né? Olha, 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Em outro tempo, antes de chegar a Paulo, esse mistério, essa sabedoria de Deus, ela estava oculta. E que não está mais. Não está mais, e que foi também revelada a nós. Menos ao Flávio. Então, ó. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora, em outro tempo, oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, ó, para a nossa glória.
Então, desde a eternidade, né? Deus já pré-ordenou tudo isso e que se consumou no ano 70, abençoado. Não é 1970. E que ele se revelou somente aos judeus e aos gentios daquela época, daquela geração. Acabou. E nós, quando nós nascemos, já nascemos com tudo, porque já tinha tudo sido consumado. Ou seja, foi revelado a Paulo que o justo viverá por fé. E no 8 ele diz: sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, falando deles lá, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem é que o ama? Só os eleitos. E está falando de quê? Dos espíritos. Tudo é dele, foi ele que fez. A fé não é minha, a fé é dele. Se eu tiver de me gloriar, tenho que me gloriar nele. Porque tudo é dele, abençoado. Não é o teu pensamento. O meu pensamento não é o meu pensamento. Esse pensamento espiritual é dele, tudo é dele. 10. Mas Deus, olha, Deus nulo revelou pelo Espírito. É pelo Espírito que ele revela. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? Então, o homem, o ser humano, né? Eles só discernem das coisas dos homens, do próprio Espírito dele. E ele diz, senão o seu próprio Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então você sabe tudo de você. Mas de Deus, tu só sabe se esse Espírito dele habitar em tu. Entendeu, abençoado? Ora, Paulo falando, nós, Paulo está se incluindo. Os coríntios, do qual ele estava se dirigindo, e ele, Paulo, ele diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. E qual é o Espírito do mundo, Lira? Da religião. Eis que Deus está me dizendo, eis que Deus está me falando, eis que Deus mandou dizer. Abençoado, isso é Espírito do mundo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Tu tem que crer. Se tu for ficar nessa onda aí, abençoado, de doutrina de homem, tu não vai entender nada nunca. 13. Disto também falamos, em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. O que eu te ensino aqui, o que eu prego aqui, o que eu falo aqui, né? Essa não é sabedoria humana, mas o que eu te ensino aqui é ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. E homem não ressuscita, homem não tem vida eterna. A morte biológica é para sempre. É eterna a morte biológica, abençoado. Acorda! 14. Ora, o homem natural, o Flávio Ferreira, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras. Então, para aqueles que não têm entendimento e que têm sabedoria humana, o que nós pregamos aqui, que é sabedoria de Deus, para eles é loucura. Entende, abençoado? E que isso daqui Paulo está falando com eles lá. Mas a humanidade não acabou, né? A humanidade deu continuidade. E é sem fim, é para sempre.
Geração vai, geração vem. A terra permanece para sempre. Que o Flávio Ferreira também está esperando o mundo se acabar. Está esperando as estrelas cair na cabeça dele, a lua. Ah, abençoado. Isso é pensamento humano, abençoado. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem a espiritual, Flávio. Flávio Ferreira, tu tem que discernir a espiritual. Larga esse cão guloso. 15. Porém, o homem espiritual, olha, julga todas as coisas, mas ele mesmo, ó, não é julgado por ninguém. Não entende? 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Isso é uma pergunta que Paulo faz a eles. Aí ele diz, nós, eu, Paulo, e vocês, coríntios, nós, olha, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós aqui desse canal, nós temos a mente de Cristo, abençoado. Nós não falamos aqui em doutrinas de homem, nós não pregamos doutrina de homem. O que nós pregamos aqui é o entendimento espiritual. E a obra de papai, tudo já está consumado. É só para você crer. Então, ó, isso daqui é muito maravilhoso. E depois nós vamos dar continuidade. Eu terminei aí o capítulo. Eu li aí para vocês aí o capítulo 2 de 1 de Coríntios, do 1 até o 16. Vou parar por aqui, 41 minutos. Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha as mensagens. E se você quiser fazer alguma pergunta, se você tem alguma dúvida com relação a algum texto da Bíblia, né, algum capítulo, algum versículo, você pode perguntar, que eu terei um enorme prazer em responder, se eu souber, porque nós não sabemos tudo, tá? E aí faz comentário aí, que eu vou ler aqui o seu comentário. Se você disser onde mora, eu vou falar do seu estado, do teu município. Então, abençoado, graça eterna, até a próxima.